Eu posso até estar de Bayern, mas não se sinta atraído torcedor do Real Madrid, porque hoje vamos falar de uma provável lista de dispensas do próprio clube que vai chocar o futebol. Como você sabe, no maior clube do mundo tudo é muito grande, as grandes glórias e também as grandes crises. O Ancelotti já saiu do Real meio queimado, com muita gente dizendo que ele não era mais treinador pro Real Madrid. Aí veio o Xabi Alonso, que fez um trabalho apoteótico praticamente para a proporção do Leverkusen, e todo mundo já dizia que era o melhor técnico do mundo. Mas aí a crise veio e um time que estava 5 pontos na frente do Barcelona agora está 4 atrás. E isso prova que a equipe vem se esfacelando, tanto com muitas lesões como também com desempenho abaixo do esperado. Além disso, uma crise de gestão de egos no clube que precisa sempre ter um cara que saiba gerir egos. Exemplo, o próprio Ancelotti e Zinedine Zidane. Apenas exemplos de técnicos que conseguiram gerar esse vestiário que é sempre um fogo cruzado. Mas não se engane, porque essa lista de dispensas pode até ter mesmo brasileiros. E olha, um brasileiro em específico pode estar saindo e ele ultimamente não vem muito bem. Mas vou te dar uma dica, ele já foi, inclusive, melhor do mundo. Não pela France Football, mas pela FIFA. Você já sabe quem é, né? Mas você não sabe dos outros, então fica até o final para ver a lista de dispensas, provável lista do Real Madrid. Se inscreva no canal, deixa seu like e espero que você fique até o final. Claro que se você tiver espaço, dá um hype aqui no vídeo para hypar o conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, já que eu sei que você vai ficar até o final, fica se quiser, beleza? Vamos lá, partiu! Vamos começar pelo Raul Asensio, um jovem zagueiro de 22 anos, revelado nas categorias de base do Real Madrid. Nos últimos tempos ganhou espaço na equipe principal, sobretudo em períodos de lesões e a ausência de outros jogadores no setor defensivo. Seu contrato com o Real Madrid foi renovado até 2031, uma cláusula de rescisão alta e condições contratuais que protegem o clube, o que indica que o Real quer manter o jogador e não liberá-lo facilmente, o que até então indicava que o Real Madrid queria mantê-lo e não queria liberá-lo facilmente. Quando Asensio começou a jogar no Real Madrid, logo chamou a atenção, especialmente quando Militão sofreu uma grave LCA, e o Real precisava de um jogador à altura para poder reforçar o setor de zaga sem perder sua maior qualidade, a saída de bola, a forma aguerrida de defender e primordialmente a manutenção de um Real Madrid vencedor. E logo no começo, Raul Asensio não sentiu o peso da camisa, vestiu a camisa merengue inclusive em jogos da Champions em que ele foi fundamental. Tanto que as comparações absurdas envolvendo ele e Sérgio Ramos começaram a aparecer. Era muito jovem e precipitado fazer isso com o moleque que tinha acabado de surgir. Comparar logo com o Ramos é algo desproporcional. E com isso, com as partidas e principalmente com o fato de Asensio não ter conseguido vingar tanto, as críticas e pressões vieram mais forte para o jogador merengue. A cláusula de rescisão que o Real Madrid colocou é muito alta sobre ele, mas também arriscada. O mesmo Raul Asensio talvez não venha conseguindo ter o mesmo destaque, e o valor altíssimo que está sendo colocado por ele pode ser muito arriscado para ambas as partes. Hoje Raul Asensio não é mais o titular do Real Madrid e Xabi Alonso parece ter se desiludido totalmente com ele. Inclusive há interesse de clubes como o Besiktas da Turquia, que segundo reportagens turcas estariam dispostos a contratá-lo antes do encerramento da janela de transferências. Também surgiu o rumor de que o PSG estaria disposto a pagar cerca de 45 milhões de euros para levá-lo. No entanto, fontes próximas afirmam que ele não tem intenção agora de sair, que ele quer lutar por seu lugar no Real, pois esse é o clube da sua vida. Porém, isso parece não estar muito bem alinhado com as pretensões do Xabi Alonso, que já viu que o Raul Asensio talvez não consiga se garantir na equipe titular. A concorrência interna é muito grande. Com jogadores como Éder Militão, David Alaba e outros defensores de nível alto, haverá momentos em que o Asensio poderá ficar como opção de menor prioridade. Se não tiver garantias de tempo de jogo, pode buscar outro clube para jogar regularmente. Um nome que aparece para provavelmente sair é David Alaba. O austríaco chegou em 2021 vindo do Bayern de Munique, cercado de expectativa. Sua versatilidade, podendo atuar como zagueiro, lateral esquerdo e até volante em ocasiões específicas, deu a ele status de peça estratégica. Alaba agregou algo raro: liderança silenciosa, capacidade de organizar a defesa e experiência em grandes jogos, atributos que se somaram a títulos importantes como Liga dos Campeões e La Liga. O problema é que nos últimos anos, as lesões passaram a dominar sua trajetória no Madrid. A grave lesão no joelho em 23 abriu um hiato enorme e sua ausência fez o time encontrar novas soluções. Rüdiger se consolidou como pilar da zaga, Nacho virou coringa confiável e até jovens como Militão e Vallejo passaram a ser mais utilizados.
assim a dependência diminuiu para Alaba. A dúvida agora é se realmente vale a pena manter um jogador que tem um alto salário, que oferece qualidade quando está disponível, mas cuja frequência acabou caindo drasticamente em campo. Uma eventual saída de Alaba abriria espaço para o Real investir em um novo zagueiro de elite mais jovem, consolidando a renovação defensiva que Florentino Pérez já projeta. Alaba é sim um grande jogador e o auge do Bayern nos últimos anos vem muito passado por conta dele, antes mesmo de ter vindo para o Real Madrid. Com grande força física, presença tática, muito inteligente e sendo versátil, é óbvio que Alaba fez parte, inclusive, do início dessa era vitoriosa do Real pós-Ancelotti, ou pelo menos dentro do Ancelotti, já que quando ele veio, Carletos já era o treinador. Além da experiência que ele agrega em campo, um cara que tem uma boa liderança sempre é muito útil para um Real Madrid que sempre está buscando se reinventar. Alaba no Bayern de Munique foi fantástico e no Real Madrid conseguiu também se provar, mas a idade acabou batendo muito na porta do Alaba e as lesões acabaram, de uma certa forma, desanimando o seu período no Real. Ele não é mais nem cotado como um dos principais jogadores do time, e no Real Madrid você sabe muito bem que há uma regra envolvendo a condição de jogadores. Quanto mais velhos estão, a maior tendência é de que eles percam espaço no Real Madrid. O terceiro nome é Ferland Mendy, e o caso do Mendy é distinto. Ele chegou em 2019 do Lyon com a missão difícil de suceder o Marcelo, e em partes cumpriu. Nunca teve o brilho ofensivo do brasileiro, é bem verdade, até porque o Marcelo Thuelve era fantástico, mas ofereceu segurança defensiva, solidez em duelos individuais e boa recomposição. Foi peça importante em várias campanhas vitoriosas, inclusive na Champions de 2022, em que foi fundamental no duelo contra o Manchester City. Porém, Mendy nunca conseguiu se firmar com unanimidade. Sua limitação no apoio no ataque e nas associações ofensivas sempre pesaram em um clube que costuma exigir laterais mais completos. Além disso, também sofreu com lesões musculares recorrentes, que tiraram dele a sequência necessária para virar protagonista. Com a chegada de Fran Garcia e a possibilidade de investimento em outro lateral mais jovem e ofensivo, o espaço de Mendy parece cada vez mais reduzido. Uma saída dele faria sentido dentro da política do clube, vender por um valor razoável antes que perca mercado e abrir espaço para um perfil mais moderno, capaz de entregar tanto defensivamente quanto ofensivamente. A lista acaba se prolongando ao falarmos de Andriy Lunin, goleiro ucraniano contratado pelo Real Madrid em 2018 vindo do Zorya. Ele tem cerca de 25 a 26 anos, ou seja, idade em que o goleiro já busca começar a regularidade. Em 23-24, ele teve uma temporada de bastante destaque. Com Courtois lesionado, assumiu a titularidade em várias partidas, inclusive na Champions League, ajudando o Real Madrid em momentos decisivos. Em setembro de 2024, Lunin renovou o contrato com o Real até 30 de junho de 2030. A concorrência pesada com Courtois é notória. Thibaut Courtois, quando em forma e sem lesões, é considerado titular absoluto, com grande respaldo do clube. Mesmo quando Lunin jogou bem, retornos de Courtois significam que Lunin fique de reserva. Essa falta de previsibilidade acaba pesando bastante para a titularidade do Lunin. Como qualquer outro atleta, ele provavelmente quer participar mais, não só em jogos secundários ou quando Courtois está indisponível. Rumores apontam que ele considera deixar o clube se não tiver garantias de minutos mais altos. Por um lado, isso segura o clube. O Real evita perder o Lunin de graça e tem poder de negociação maior se surgir oferta interessante. Por outro, isso pode prender o jogador no papel de reserva por mais tempo, caso não haja mudança na hierarquia. As boas atuações no período em que foi titular o colocaram em evidência. Isso gera interesse de outros clubes, provavelmente clubes médios a grandes que precisam de um goleiro titular, o que aumenta as chances de saída se aparecer proposta convincente. No caso do Endrick, podemos considerar como um empréstimo ou uma, entre aspas, dispensa no momento. Endrick será emprestado e esse empréstimo é tido como um gosto muito mais amargo do que se não tivesse sido ou se tivesse ficado na reserva. É uma prova de que o Real Madrid ainda conta com ele, mas é um contar do tipo, lá na frente a gente conta com você, mesmo que agora você já esteja pronto. Porque esse é o sinal que Endrick demonstra quando entra nas partidas pelo Real. De um moleque atento, de um moleque muito capacitado, de alguém que pode entregar futebol para esse Real Madrid e que nunca é valorizado. Se levarmos em conta o que Gonçalo Garcia fez com o Manchester City e levarmos em conta o que o Endrick fez na partida recente contra o City, é de se provar que Endrick tem mais recursos técnicos que o Gonçalo
Apesar de ser um pouquinho mais baixo, ainda assim, ele ganha nas bolas aéreas, ele demonstra vontade, ele demonstra técnica, ele demonstra aquilo que o Real aparentemente precisava quando foi até o Palmeiras e o contratou. Mas diferentemente do que fizeram com o Vinícius Júnior, parece que esse aproveitamento do Endrick não está sendo bem dialogado, não está sendo bem feito da maneira como se esperava. E por isso, Endrick já está praticamente acertado com o Lyon. O Lyon será o novo clube do Endrick, pelo menos por um empréstimo de 6 meses, com uma cláusula que vai obrigar praticamente ele a ficar de titular, é verdade, mas bem aquém do que o Endrick esperava chegar no Real Madrid. Até porque tenho certeza que quando falaram pro Endrick, quando foram atrás dele, diriam: moleque, você é o futuro do Real, é o futuro da instituição. E certamente não honraram, não cumpriram com a promessa. Ancelotti até que dava alguma oportunidade ou outra, e mesmo assim já era criticado. Então, se imaginassem o que aconteceria com o Xabi Alonso no comando, não criticariam o Ancelotti, porque se contar tudo, Endrick tem ao todo cerca de 20 minutos em toda a temporada, o que sim é um descaso muito grande com o garoto. Que no Lyon ele seja feliz e consiga fazer o que não conseguiu no Real. O nome que vem especulado para uma provável lista de saída é o Vini Júnior. Não dá para não citar o Vinícius aqui porque tem uma situação de contrato que está emperrando, e eu explico rapidinho para você. O Vini, segundo informações do Diário Marca, o jornal mais confiável de futebol na Espanha, quer receber o mesmo montante do que Kylian Mbappé. Não é pouquinha coisa não, tá? O Vini quer receber uma boa quantia, até porque ele acha justo, porque fez mais pelo clube do que o Mbappé. E vamos ser sinceros aqui, de fato, né? O Vini já tem 2 Champions League decidindo quase tudo, de fato, ele fez mais pro clube que o Mbappé. Mas será mesmo que merece esse valor? Enfim, fica apenas aí para nosso critério julgar. Fato é que ele queria esse salário e Florentino não quer. De toda forma, Florentino ainda assim, apesar de não querer dar esse valor pro Vini, quer assinar um contrato de renovação porque acredita no potencial do Vini Júnior. Dito isso, o Vini tem algumas opções, e dentre elas, a opção mais forte de não assinar o contrato. Ele pode querer assinar, mas se não assinar, o Real Madrid já deixou claro que não vai ficar insistindo e em 2026 ele pode se juntar a ser um agente livre. E convenhamos, o Real Madrid é um clube tão grande que o Vini pode olhar para a situação e pensar: para qual clube eu posso ir? Bem, a melhor opção certamente seria a Premier League, levando em conta que, olha, eu acho muito difícil, vou dizer impossível, que o Vini vá para um Barcelona da vida, né? Então teria que ser a Premier League ou o futebol saudita, o que acho bem provável, porque o Vini vai querer jogar o melhor futebol e não acho que vai querer ir para uma liga mediana para mais fraca, né? Vamos ser bem honestos, não vamos ser hipócritas, a Liga Saudita não tem esse mesmo peso, né? Vamos ser sinceros. E outro que também está em dúvida sobre o seu futuro ou não é o Rodrigo Raio. Rodrigo não sabe ainda se vai continuar no Real ou não. Ele até consegue oportunidades, mas geralmente quando o Mbappé não tá. O Mbappé agora teve uma lesão, ele entrou, fez gol, inclusive tirou um recorde muito negativo de mais de 30 jogos sem fazer gol, mas convenhamos, bem aquém do Rodrigo que antes víamos sendo quase protagonista do time, e aliás é justamente esse o problema. Rodrigo quer ser protagonista e talvez nesse Real Madrid, no encaixe atual, ele não vai conseguir isso, e talvez seja muito mais honesto consigo mesmo, dele olhar e falar: bem, isso não vai acontecer, eu não vou ser o protagonista, então eu tenho que definir se eu vou ou se eu fico. E bem, ele tá tendendo a, no começo do ano, olhar para uma coisa que ele nunca olhou, olhar pro lado de, será que vale a pena sair? Talvez valha, e é isso que interessa ao Rodrigo, saber o seu futuro daqui pra frente. A Premier League? A Premier League tá louca pelo Rodrigo. Praticamente os 6 clubes querem o Raio, e não tem má fase que tire isso do Rodrigo, até porque ele conquistou isso sendo um cara que sempre tira um coelho da cartola e tem jogadas muito boas, é um cara inventivo, é um cara criativo, e com isso muitas equipes querem o Raio. Basta saber se ele vai continuar no Real Madrid ou não. O que tem é muita equipe querendo ele, e se o Real não valorizar, certamente ele vai olhar para outro espaço. Fato é que os brasileiros estão em xeque no Real Madrid, sendo esses 3 dúvidas para o futuro, exatamente os brasileiros que mais acompanhamos. Tem o Militão, é verdade, mas vamos combinar que o maior foco midiático é nesses 3, e eles também estão numa situação meio indesejada. Mas a situação também envolve o treinador Xabi Alonso, tá quase na berlinda. Convenhamos que o Real Madrid até conseguiu fazer uma partida razoável contra o Manchester City, mas para muitos do próprio Real Madrid
não foi apenas o suficiente. Ele tem que fazer mais, até porque o Real não parece ter uma identidade bem feita. Xabi Alonso acaba optando por um modelo de jogo mais engessado, mais posicional e, consequentemente, tira um pouco o ar das criatividades dos jogadores, um pouco menos propositivo, e isso acaba pesando no diagnóstico da avaliação dele. Fato é que o Xabi não é e tá longe de ser unanimidade dentro do clube, e alguns jornais espanhóis dizem que ele tá por um fio. Se uma sequência de derrotas continuar acontecendo, ele não vai aguentar. A pressão tá tão grande que Xabi Alonso iria cair com essa derrota, iria cair com essa sequência de derrotas pesadas. Mas será mesmo que é o ideal? Fato é que parece que ele não vem conseguindo gerir bem no vestiário, e bem, a julgar pelo até mesmo o rendimento que ele tem com jogadores brasileiros, bem, é apenas especulação, mas talvez isso se comprove porque ele não vem fazendo uma boa gestão de elenco. Só olhar para o caso da Champions contra o Manchester City, ele prometeu dar chances para o Endrick como titular e não deu, preterindo ele para preferir o Gonçalo Garcia. Para alguns, o Xabi Alonso está sendo injustiçado e ele sim tem nível de Real Madrid. Já para outros, escancararam a dificuldade que o Xabi tem em gerir elencos grandes e que é um técnico de time pequeno. Mas eu quero saber a sua opinião. E sobre o caso do Vini Júnior, o que você pensa? Vini deve sair? Vini deve ficar? Bem, essa é uma opinião para você dar também, porque, na minha opinião, sendo sincero, ficaria, tá? Eu ficaria porque o Real Madrid, ainda assim, parece ser o melhor caminho pro Vinícius. E essa questão contratual é difícil, porque eu não acho que o Florentino Pérez vai dar o braço a torcer, cumprimentar a mão do Vini e dizer para ele receber mais do que o Mbappé. Mas agora eu quero saber a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui, valeu!